Good morning, guys. How are you today? Fine? How was your week? Alright? Good? Okay, guys. So, let's start our class today. Let me just check. Yeah, everything is working. So, let's start by correcting all the exercises from last class. Alright? So, I remembered we start with grammar, a review of grammar. Right? So here I'm on page 143, reviewing the 9C present perfect or past simple. So I'm gonna correct with you so I can explain a little bit about it, okay? So the first one, he left school 2 years ago. Oh, he has left school 2 years ago. The answer is he left. Why, guys? Because it's an action that happened in the past and he's not at school anymore. So it's over. It's an action that is finished. So he left. Past simple. Number 2. I lived in Cardiff for 2 years, but then I moved to CNC. So does he live in Cardiff now? No, right? He lived, but then he moved. So it's an action that it's over. It's finished. That's why it's past simple. Number 3. She has lived in Florida since 2010. So every time I want to talk about something that started in the past, but I'm still going on right now, it's present perfect, ok? So, in this case, she has lived. Esse apóstrofo S é abreviação para has, tá bom? Cuidado para não confundir com is, de verbo to be. É o has. E aqui eu tenho since, que eu uso since para falar o quê, guys? Desde, para falar quando começou a minha ação, tá bom? Eu posso usar o since ou for, que vocês vão ver daqui a pouco. Number 4. My sister had her baby yesterday. Então, ela teve o neném ontem. Acabou a ação. Ela já pariu o neném ali. Então, had, past simple. I work in an office. I have worked there for 20 years. Ou seja, ele ainda está trabalhando lá por 20 anos. Então, há 20 anos ele trabalha nesse lugar. I've worked there for 20 years. Ok? Não é uma ação que acabou, ele ainda está lá. 6. The city has changed a lot since I was a child. Eu acho que eu comentei com vocês, toda vez que eu tiver o since ou for, já é um indicativo que é o present perfect. Tá bom? Porque é as únicas palavras que eu uso para dizer questão de tempo. Por quanto tempo, desde algum certo tempo, ok? Então, since I was a child. Muito bem. They are divorced now. They were married for 10 years. Ou seja, a minha primeira frase já está dizendo que eles estão divorciados. Então, eles não estão mais casados. Por isso que é um simple past. They were married for 10 years. Então, como eu tenho esta informação aqui, que eles estão divorciados, eu posso ter certeza que não é uma ação que ainda está acontecendo. Por isso que é o past simple e não present perfect por ter o for aqui para enganar vocês. Então, cuidado com essa informação. Tá vendo? Às vezes a gente fala um negócio e aí o exercício vem e pá na nossa cara. Então, não é sempre. Depende da informação que a frase der para vocês. Tá bom? Então, por eu ter essa informação, they were. E number 8. I met Sandra when I was at university. Então, vamos lá. I met Sandra when I was at university. Então, acabou. Não dá nenhum indício que ele ainda está na faculdade. Então, é passado, porque foram duas ações que aconteceram no passado e já acabou. Ele conheceu alguém quando ele estava em algum lugar. Tudo bem? Muito bem. Let's correct letter B. Complete with the present perfect or past simple. Então, a gente tem o verbo aqui, né? E vamos lá. Where does Rob live now? In Madrid. How long has he lived there? Eu não sabia que ia ter esses espacinhos, eu tinha escrito tudo aqui, ó. Aqui eu já deixei. Cadê? Aqui.
Eu deixei aqui. Mas tudo bem. Vou deixar aqui no cantinho. Peraí, aqui. Então, how long has he lived there? For 3 months. He moved there in September. Alright? Number 2. When... Oxe, cadê? Vou olhar para não falar errado. When did Picasso died? Essa é fácil de ser passado simples. Por quê? Porque ele já morreu. Então, é um fato que com certeza não continua ainda existindo. Então, por isso que é o past simple. In 1977, in Paris, I think. How long, agora sim, has he lived in France? Ok? Deixa eu ver se é isso mesmo. For a long time. Ah, não, porque... Deixa eu ver o resto da frase. He left Spain when he was 25. Ah, não, guys, sorry. How long did he live in France? For a long time. He left Spain when he was 25. Como ele já morreu, então praticamente todas as frases relacionadas a ele ficam no past simple, porque não tem mais relação com o presente, ok? A não ser que ele me provasse que tivesse alguma relação com o presente momento. Como não tem, é tudo passado, tá bom? Então, did he live? Did... Tarará, Picasso die... Peraí que eu cometi um mistake aqui. Pronto, ok? E left. Number 3. My brother and his wife get on very well. How long have they been married? They have been married. Já married já tá escrito. They have been married since 1995. Então, eles ainda estão casados, né? Então, até agora, present perfect. They met, que é um fato que já acabou, eles se conheceram, at university. Really? Really? Was that in Spain? Was that in Spain? Oh, in Paris, sorry. Was that in Paris? Past simple. Foi em Paris? Também ele está falando do mesmo fato daqui, que já acabou. Ok, guys? Good? Understood? Lembraram aí do past simple, do present perfect? Eles são um pouco confusos quando misturados assim no diálogo, mas aí aos poucos, com o treino, vocês vão pegando bem. Ok? Good. So now, let's go back to page 73, where we stopped. And we are going to... I'm going to give you the answers. Let me put it here. Então, esses aqui já foi. Here. It's from exercise 4. Yeah. Exercise 4. Letter C. Right here. You're supposed to now listen and make notes. Compare with your partner. So, guys, I wrote some sentences that you're supposed to be a note that what you heard here in the listening, okay? So just check these informations if it's similar to your notes, alright? So I'm gonna read for you. It's here. He was born in Madrid in 1975. He moved to Miami to live with his father. Enrique Martinez is the name he used to get a record contract when he sent his first songs to a record company. Enrique Iglesias is the name of his first album, which he made in 1995. His fourth album, Escape, was his biggest commercial success in 2001. Anna Kournikova became his girlfriend some years ago and possibly still is. Peraí. 100 million is the number of albums he has sold. Okay, so all these are informations about the listening that you heard last class. Perfect. Now we have speaking and writing. No,
the writing part on page 116. Wait, because it's loading. Deixa eu fechar e abrir de novo para ver se vai mais fácil. Aí, foi. Okay, so you're supposed to put the verbs in brackets in the past simple or present perfect. So here, guys, I put the answers right here already. Já vi que tinha esses espacinhos. Então eu vou ler aqui para ficar mais rápido, tá bom? Então, separated. Number 3, has been. Number 4, went. Number 5, met. Number 6, have worked. Number 7, moved. Number 8, has made. And number 9, has won. And number 10, broke up. Okay, so now that you have the answers, read the text again and see if it makes sense for you. The difference when do you use past simple, when you use present perfect. Okay, I'm gonna read the first paragraph just for us to understand. Norah Jones is an American singer, songwriter, and actress. She was born in 1979 in New York. Her father is Ravi Shankar, a famous Indian sitar player, and her mother is the concert producer Sue Jones. In 1986, her parents separated, simple, and later got divorced, and Norah went to live in Texas with her mother. Norah has been interested in musical all her life, ou seja, ela a vida inteira she has been interested in music. O que me dá a ideia é que hoje em dia ela ainda tem interesse em música, tá bom? Eu não vou ler tudo porque senão acho que vai ficar cansativo para vocês. Mas leiam todo o texto com as respostas corretas e vejam se vocês têm alguma dúvida. If you have any doubt, let me know, okay guys? Send me a message so I can explain to you or I can make it clear, alright? Very good. So, I think... all right, now we go back to page 74. That's the practical English, and we have some stuff to correct right there. Let me see. Here, exercise 2A. Turn left. Ah, não vou escrever que já está escrito aqui, guys. Okay. Turn left. Go straight on, take the next turning on the right, turn right at the traffic lights, go round the roundabout and take the third exit. Guys, I researched what is roundabout to you. It's this, tipo uma rotatória, né, que a gente chama em português. So this is roundabout. Weird, right? Eu achei bem estranha essa palavra também. Opa. Onde estava? Ok. Outra coisa que faltou corrigir da aula passada. Exercise 4. Esse aqui a gente já tinha corrigido. 4B. Esse aqui. Watch or listen again and answer the question. Vamos assistir o vídeo de novo, só pra gente lembrar? E aí a gente já pega as respostas que estão aqui. E aí vocês conferem com a de vocês, tá? Vai, meu filho. Pera aí que não tá indo. Por que não tá indo? O outro foi?
I'm here. Hi. I'm so sorry. There was a problem on the underground. We call it the subway here. Right. Anyway, the train stopped for about 20 minutes. I tried to call, but there was no signal. I've been here since 7:45. I know. I ran from the underground. Subway station. I'm so sorry. You're always late. It's funny, isn't it? I said I'm sorry. Look, why don't we go back inside the restaurant? I waited for an hour for you. I don't want to stay here anymore. Maybe we could go for a walk. We could find another restaurant. I don't feel like a walk. It's been a long day. Okay. But the night is still young. Maybe you have time to meet up with Holly again. Holly? Sorry, I didn't mean to say that. I don't care about Holly. Forget it, Rob. Now, if you don't mind, I'd like to go home. Listen to me, Jenny. Holly is just a colleague. I said forget it. It's okay. No, it isn't okay. Look, I know I'm always late, and I know the underground is the subway, but that's not the point. I'm not interested in Holly. I came to New York because of you. The only person I'm interested in is you. Aww. All right. Remember, last class we just listened. We didn't watch, right? So now we watch it. All right, very nice. So now let's answer the questions. Mine are here. Mines are here. Yeah. What excuse does Rob give for being late? He says there was a problem on the underground. How long has Janie waited for him? An hour. 1 hour. What does Rob suggest they do? Go back in the restaurant, go for a walk, or go to a different restaurant? He suggested 3 things. What does Janie say that Rob could do? He could meet up with Holly. Who is Rob interested in, Holly or Janie? Janie. Mas ele está sempre atrasado, right guys? He's always late. So annoying. Good, sorry. So the other one, it's this one. Social English phrases you're supposed to complete what is missing. So let's watch and complete. I'm so sorry. I'm so sorry. I said I'm sorry. I said I'm sorry. I don't want to stay here anymore. Stay here. I don't feel like a walk. I don't feel like it. It's been a long day. I didn't mean to say that. Okay? Perfect. Alright guys, I think we corrected everything. If I forgot something, please let me know. Alright? So, for today's class, guys, I'm not gonna go further on the book. Alright? Before we go further, I prefer to review some parts, some details from these past units. As we are far, I would like to make sure that you are understanding the grammar, the vocabulary, that you are, good with all these subjects. So for today, I prepared some extra exercises that I have right here ready. And we are doing some grammars and vocabularies. So, first of all, we are going to page 142. Just to remember the grammar points from unit 9, okay? I'm just, make sure that's recording because sometimes I keep talking and my video stopped. No, but everything is okay. So first, let's remember the grammars from unit 9, okay? Because I'm gonna give you some exercises from here. We saw second conditional, if plus past, would or wouldn't. So let's take a look at these sentences here. Listen, guys. 4.16. 1. If a bull attacked me, I'd run away.
If you didn't go to bed so late, you wouldn't be so tired in the morning. Would you take the manager's job if they offered it to you? Okay, so I'm gonna stop and explain them first one. So we use if plus a past, okay? If attacked, if didn't go, and if offered. So it's always if plus a past simple. Good. To talk about an imaginary or hypothetical future situation. And would or wouldn't plus a verb to talk about the consequence. So guys, this is not real, it's imaginary. Então todas essas situações, quando a gente usa o second conditional nessa posição, são situações que não são reais, são imaginárias ou hipoteticamente. E aí a gente usa o would mais o verbo para dar uma consequência para essa situação imaginária, ok? Então, if a bull attacked me, aconteceu isso? Não, eu estou imaginando. I would run away. É o que eu faria, é a consequência. Não pode esquecer o would mais o verbo normal, tá bom? O verbo na sua forma base, sem conjugação. Entenderam? Aí eu posso tanto começar com with, como eu posso começar com would aqui para fazer uma pergunta. Would you take the manager's job if they offered to you? Então, tanto faz a ordem. O sentido é o mesmo. Ok? Good. Let's continue. 2. If I had more time, I'd do more exercise. I'd do more exercise if I had more time. Alright. So the number 2, the if clause can come first or second, que é o que eu falei agora. If clause comes first, we usually put a comma before the next clause. Então aqui eles colocaram we usually put. Então, às vezes, eles não colocam essa vírgula em algumas situações, mas geralmente existe essa vírgula aqui, tá bom? Então, quando a gente começa, então, if clause come first or second. The if clause come first. Então, quando o if começa a frase, geralmente a gente coloca uma vírgula, como tá aqui, ó. If a bull attacked me, comma, I would run away. If I had more time, aqui eles não colocaram. I would do more exercise. Aí eles podem não ter colocado porque eles esqueceram ou porque eles não quiseram, porque na explicação eles não falam que você precisa colocar you must. Não, you e usually você geralmente coloca. Então, se possível, coloque uma vírgula quando começar a frase com if. Tudo bem? Entre uma sentença e outra. Good. Continue. 3. If we went by car, we could stop at places on the way. Okay. You can also use could plus infinitive instead of would plus infinitive in the other clause. Então, aqui você tanto pode usar o could ou o would na segunda sentença. Não tem problema, os dois têm o mesmo sentido aí. Tudo bem? Deu para entender, né? Lembra, só para lembrar, que isso aqui vocês já viram. Informaçõezinhas extras. Be in second conditional. With the verb to be, you can use were instead of was after I, he, she, it. Example, if Jack was or were here, he would know what to do. Use were, not was, in the expression if I were you. We often use this expression for advice. Example, if I were you, I wouldn't take that job. Então, geralmente, quando a gente usa second conditional, que são situações imaginárias que não são reais, eu posso usar o were com essas pessoas. I, he, she e it, em vez de was, que seria o certo. Então, nessa situação, usa o were. E quando você falar if I were you, que é tipo, se eu fosse você, usa sempre o were, não usa o was, que aí fica errado. Tá bom? Que nem tá escrito aqui, ó. Use were, not was, in the expression if I were you. Okay? Clear? Very good, guys. Comparative, first or second conditional. Compare the first and second conditional. Use the first for possible future situations. Então, a first, ela é uma possível que ocorra no futuro. For example, if I don't have to work tomorrow, I will help you. Então, it's a possibility. É uma possibilidade, não é tão imaginativa assim. Maybe I will help you. Então, se eu não trabalhar, é uma possibilidade aí. Eu te ajudo. Então, existe algo possível aí. Não é algo tão imaginário como a second condition. Second condition é totalmente imaginária e hipotética. Não tem nada que indique que vá acontecer ou não.
Por exemplo, if I didn't have to work tomorrow, I would help you. It's a hypothetical situation. I have to work, so I can't help you. Ok? A não ser que, sei lá, caiu o mundo, aconteceu alguma coisa, hipoteticamente eu não vou trabalhar, mas eu tenho que trabalhar. Tudo bem? Deu pra entender? E a first conditional é o will, porque tá falando de futuro. E a second conditional é o would ou could, porque tá falando de imaginário. Ok? Muito bom. Aí temos o present perfect for and since. Lembra que eu falei agora há pouco? Vamos ouvir aqui, aí eu faço a explicação. 4.21. Where do you live now? In Manchester. How long have you lived there? I've lived there for 20 years. Ok. Where do you work? In a primary school. How long have you worked there? I've worked there since 2005. Alright, guys, so use the present perfect plus for and since to talk about actions and states which started in the past and still true right now. Tudo bem, beleza. I lived in Manchester for 20 years. Então, for é o período total que eu estou vivendo neste lugar, por 20 anos. Ok? Vamos pular direto para cá. Use for plus a period of time, example, for 2 weeks, for 10 years, for a long time. I've had this car for 3 months. Ok? Então, é pelo período completo que você tem tido aquilo ou tem feito aquilo. Use since with the beginnings of a period of time. Example, since 1980, since last June. Então, since você vai indicar o começo, a beginning, o começo que iniciou isso, essa frase que você está dizendo. Então, aqui, ó, I have worked there since 2005. Então, você iniciou em 2005 e provavelmente ainda está lá hoje. Então, since é para falar quando que iniciou e o for é a duração do período até o dia de hoje. Tudo bem? A gente só pode usar essas duas palavrinhas para indicar algum tipo de tempo com present perfect, porque eu não posso falar, por exemplo, I have worked there yesterday. Não, fica errado, né? Porque yesterday acabou, foi ontem, passado simples. Então, as únicas tempo que eu posso usar, expressões de tempo que eu posso usar com present perfect é o for e o since. Tudo bem? Beleza. E o present perfect mais o past simple, que é o que a gente tem visto nessa última unidade agora. Eu vou tocar só para relembrar aqui a gramaticazinha. 4.28. 1. How long was Bob Marley a musician? He was a musician for 20 years. How many Grammys did he win? He didn't win any. Ok. Use past simple to talk about a finished period of time in the past. Finished, acabou. E o number 2. How long has Ziggy Marley been a musician? He's been a musician since he was 10. How many Grammys has he won? He's won 4. Tá bom? E present perfect, talk about a period of time from the past until now. Tudo bem? Esse aqui eu já tinha falado semana passada. Quem já lembra, não precisa... Não me xinguem, não precisa me ouvir. Pode dar uma puladinha, tá bom? Mas eu tenho que lembrar porque eu não tenho certeza se vocês estão acompanhando ou não, entendeu? Vocês têm que me dar um feedback se tá tudo bem, se vocês estão entendendo, ok? Por isso que eu tô dando essa revisãozinha. Aí, por conta disso, eu tenho uns exercícios extras que eu vou passar pra vocês. Eu vou mandar tudo em anexo, esses extras aqui, tá bom? Page 186. Peraí. Vocês podem tanto fazer no caderno, não precisa imprimir, tá bom? Porque vocês não vão me mandar nada, eu vou mandar a correção pra vocês na próxima aula, ok? Então, não precisa se preocupar com impressão, vocês podem fazer olhando no computador e fazendo no caderno as respostas, a não ser que vocês queiram imprimir, ok? It's up to you, guys, you can choose. So, the first one, now it's related to 9a, if plus past, would plus infinitive, second conditional, que a gente acabou de ver. Write second conditional sentence for the picture. I'm gonna read the example. Which would you choose if you could only have one? So you have in parentheses, you choose can, and then you have to make the second conditional. Guys, can, it's could, okay? The past.
Alright, that's why it's here. You choose, it's the verb. You have to conjugate. Which would you choose if you could only have one? Por que tá could aqui e não tá o can? Porque o meu verbo depois do if tem que estar no passado. E o could seria o passado do can. Tá bom? Façam com os outros. Os verbos estão aqui entre parênteses. Prestem atenção quando você vai usar o would e quando você vai usar o if. Ok? Good. Exercise B. First or second conditional. Complete the sentence with the correct form. Então, a gente acabou de lembrar lá. First conditional, como que é? É o if mais o will, que é um futuro lá, né? Vamos voltar lá para ver. Peraí. Então, aqui, ó. First conditional. If I don't have to work tomorrow, I will help you. Então, first conditional é o presente aqui, não é passado mais. Ó, é don't have. Então, presente mais o futuro. E o second conditional é o if mais o passado e o would. E o verbo normal. Ok? Então, vocês vão ler a frase e vão entender qual vocês acham que é o first, qual vocês acham que é o second conditional. Os verbos também estão entre parênteses. Olha o exemplo aqui. What will we do tomorrow if it rains? Ó, rains no presente. Não esquece de conjugar, porque tem o it aqui. Tá bom? Se tiver it, presente. Não esquece de pôr o s. Ok? If I had a lot of money, I would buy a horse. Então, não é tão difícil de saber quando é um, quando é o outro. Se tiver o will, eu já sei que é o primeiro, é o first conditional. Porque eu tô falando de uma situação futura. Se eu tenho uma hipótese assim, had no passado, eu já sei que é second conditional. Tudo bem? Esse é o meu primeiro exercício. Now, 187. Present perfect plus for and since. So you're going to complete the sentences with present perfect of the verb given plus for and since if necessary. So look at the example. We have the verb right here. How long has your daughter worked in New York? She has worked there for 4 years. Alright, so you have the question and the answer. So do it. And that's all. This page is short. The other one, it's 88. Present perfect or past simple. You have to complete the dialogue, alright, by using perfect or simple. You have all these dialogues, and that's all. The others you have to read, but you can read and practice. Okay? For grammar, I'm just gonna give you this unit 9, because I think if I give you unit 8, it's gonna be a mess. Too much, right? So, for grammar, that's all. But I also have some vocabulary exercise. Yay! Because it's Saturday, right? You have the whole week to do, so you have time to do exercise. So I'm sorry, guys. I'm gonna give you 257 vocabulary verb form, infinitive plus gerund. This is for unit 7b, okay? Okay, vocabulary I'm reviewing since unit 7 because it's less exercise than grammar. Grammar, I think we have to go slower, but vocabulary, I think we can go a little faster. So, lembram infinitivo mais gerúndio, infinitivo com to e o gerúndio com ing. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Então, dá uma lembrada lá na gramática do livro, tá na unidade 7b. Vamos voltar lá, vou voltar com vocês. Então, aqui é o 8. Aqui, então ela tá aqui, ó. Use of the gerund verb plus ing. Então, quando que eu uso? Para começar uma frase, eating outside in the summer makes me feel good. Eu começo com uma frase com o verbo, o meu verbo tem que vir com ing. My idea of happiness is getting up late after verb to be, né, que é o famoso present continuous, and not going to work. Tá. I love reading, depois de alguns verbos. Quais são os verbos? Love, hate, qual mais? Don't mind, like e acho que é só. After these verbs, you have to put the verb in ing form, okay? I love reading, I hate not getting to the airport early, I'm thinking of buying... Ah, depois de preposições também, of. I'm thinking of buying a new car,
He left without saying goodbye. Without is also a preposition. Ok? Lembraram, né? Então, esse exercício aqui é para vocês fazerem isso. Colocar esses verbos no lugar certo e colocar se ele está em gerúndio ou se ele está no infinitivo. Muito bem. Próximo é da unidade 8, eu acho. Yes. Vocabulary get. Complete the sentence with a word from the list. Então, pega os verbos aqui, essas palavrinhas, não é tudo verbo, e coloca no lugar certo, dependendo do contexto. Tá bom? É tudo que vai com get. Get, tananã, o get já está aqui, ó. Então, só falta colocar a palavra que complementa. Ok. E a última, gente, prometo. É a última. Confusing verbs. Circle the correct verb to complete each sentence. Então, aqui a gente tem dois, vocês têm que ver qual que é o correto. É aqueles que são confusos, que pode confundir, sabe? Então, I love those shoes you are wearing or carrying. Circulem o correto. Tá bom? Tá vendo? Só isso. Deixa eu ver se tem o da unidade 9 aqui. Já vou passar também, gente. Vocês têm a semana inteira. Tem. Ah, não, mas esse eu não quis passar porque eu achei meio... sei lá. Falar dos animaizinhos, não achei tão interessante assim. Mas, quem quiser fazer, eu vou mandar também, tá bom? Read the definitions and write the animals in the column on the right. Vocês têm que ler a definição e descobrir que animalzinho que é e escrever aqui do lado. Tá bom? E é só, guys. That's all for today. So, I'm leaving you a bunch of exercises for you to practice. Alright? If you have any questions, guys, don't forget to tell me. Send me a message on the new app or on the WhatsApp. Just don't forget to send me a message during our class time, okay? That I can help you whenever you need. And that's it, guys. Thank you. Bye-bye.